Na paz do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Esther, do 2. Esther 2, do 2 ao 20. Amém? Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura da cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob a vista de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e tem-se os seus ungüentos. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de Vaste. Com isso, concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em seguida, se divulgando, pois o mandato do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças da cidadela de Suzã, sob a vista de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do ato da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriria os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saarás, eunuco do rei. Guarda das concubinas não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu alguém do que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos os quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Bebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele o favor de benevolência mais do que todas as virgens. Ao rei pôs-lhe a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Ele é o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias, fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai
Esther, virgem, formosa e judia, criada por Mordecai, seu primo. Enquanto Esther vivia o seu dia a dia como uma mulher comum, Deus já trabalhava por ela. Enquanto ela estava vivendo o seu dia a dia, no reino, estava vivendo problemas. O rei Assuero pediu para que a rainha Vaste se colocasse na presença dele. A rainha Vaste se negou, porque falou que eles estariam bêbados e se negou a estar presente a vários homens, porque ela seria a única mulher. Só que mal sabia ela que esse não iria tirar o reinado dela. Esse não em que ela concebeu, o rei se enfureceu, juntou com seus conselheiros e decidiu tirar ela do lugar de rainha. Não seria a mulher mais formosa do reino, porque já havia perdido o trono. Passados alguns dias, o rei então pediu para que trouxesse as mulheres virgens e formosas de Suzã. Dentre delas estava Esther, uma mulher jovem que muitos poderiam não dar valor, mas se ela se negasse a se pôr na presença do rei, ela era condenada à morte. Ela teria que ir, querendo ela ou não. Só que como ela era obediente, o seu primo havia falado para ela não contar as suas origens. E simplesmente foi o que ela fez. Ela não contou quem ela era. Ela se pôs presente eles. E antes que se encontrasse o rei, elas ficariam 12 meses se preparando. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Mas não era só isso que elas teriam que fazer. Porque antes que elas se apresentassem ao rei, elas entraram no lugar onde só haviam as joias reais. Regai levou aquelas jovens até este quarto e ali falou para que elas escolhessem uma joia, e aquela joia que elas pegassem seria a joia que ficariam para elas, mas elas teriam que usar quando encontrassem o rei. As mulheres ficaram encantadas, podiam pegar qualquer uma, tinha as mais belas joias naquele lugar. Porém Esther, como era simples e humilde, parou na porta. Ficou parada. Regai perguntou se ela não iria escolher. E ela, como mulher simples, falou: como que eu vou escolher se eu não sei qual chegaria a graça do rei? Eu não sei escolher, me ajuda. Ela pediu ajuda para um simples guarda. Ela não podia fazer como as outras mulheres fizeram. Saíram e escolheram, mas ela pediu ajuda. Porque o guarda, Regai, conhecia o rei há muito tempo que ela. Ele lhe mostrou uma simples joia, porém era a mais valiosa de todas que estavam ali. Porque havia feito há muito pouco tempo e nenhuma mulher havia usado. Ela então escutou, pegou aquela joia. Só que nenhuma das mulheres que estavam ali sabiam que ela já havia encontrado o rei há muito mais tempo que elas. Porque ela lia pergaminhos para aquele povo. Ela começou a ler e em volta dela se ajuntavam todos do reino. Todos pararam para escutar Esther. Ela já estava fazendo com que a graça dela se expandisse para aquele reino. Todos já se encantavam pela formosura e a simplicidade de Esther. Mandou então o rei que chamasse ela para ler para ele. Ela foi. Regai deu um conselho que ela não poderia se aproximar do rei, porque se ela se aproximasse do rei, se não foi a ele que chamou, ela
já havia se apaixonado por ela, mas não demonstrava. Antes que ela saísse, ele disse que queria que ela desse novamente para ele. Regai, então, falou para Esther não voltar para nenhuma mulher que ela já havia entrado na presença do rei, porque nenhuma delas havia encontrado ainda. Imagina se ela tivesse contado o conflito que ela não teria. Porque todas ali queriam o lugar da rainha, um lugar poderoso, queriam estar num lugar de vasto, mas não podia. Só que a jovem e bela Esther já estava conquistando muito do que as outras mulheres ali estavam, porque o Deus da vida dela é o Deus que fazia, já estava trabalhando e já sabia o lugar onde ia colocar ela, e ela não fazia ideia do que Deus preparou para ela. Ela não fazia ideia. Então, logo que foi passando os dias, chegou o dia das mulheres se apresentarem para o rei. Foi uma de cada vez. Esther se preocupou, porque já estava apaixonada pelo rei. Regai então falou que não era para ela se preocupar, e que era para fazer a parte dela, porque se dependesse dele, ela já seria rainha. Ela já seria rainha, mas não era ele que escolhia, era simples o rei. Quando chegou o dia dela, ele simplesmente falou que o que ela aprendeu é que antes que um rei desse um presente para alguma pessoa, teria que ela levar um presente aos pés dele. E ela disse que a única coisa valiosa que ela tinha naquele momento era aquele colar, e que não ficaria para ela, mas ela estava devolvendo a ele. Mas já havia dito que a joia que pegasse seria deles, mas ela não ficou. Foi esse ato de simplicidade que o rei a pediu em casamento, e ela se tornou rainha. Aquela simples jovem que muitos não dariam valor se tornou rainha. Havia 2 eunucos, 2 guardas, Bigtã e Teres, que se indignaram com o rei porque casaram com Esther. Só que esses 2 queriam matar a Sueli. Mais uma vez se enganaram, porque na porta do reino estava Mordecai, ou Mardoqueu. Mardoqueu estava naquela porta e viu que os 2 planejavam a morte de Assuero. Pediu para entrar à presença de Esther. E a ela lhe contou o que estava acontecendo, que aqueles 2 guardas queriam matar Assuero. Chegou aos ouvidos de Assuero e os 2 morreram enforcados. Os 2 morreram enforcados. Ramã foi exaltado no lugar. Ramã recebeu um anel, e este anel fazia com que ele fosse maior que todos os príncipes que estavam ao redor de Assuero. A ordem de Assuero foi que todas as pessoas se prostrassem perante Ramã, que ele seria um segundo rei. Ramã passava na porta daquele reino, todos se prostraram, Mardoqueu não se prostrou e declarou que era judeu. Muitos se preocuparam e perguntaram por que ele havia feito aquilo. Judeu não se prostra perante homem, judeu só se prostra perante Deus. E ele não se prostraria. Isso fez com que Ramã se irasse, declarasse a morte dos judeus, porque ele não se prostrou. Fez uma carta, e essa carta entregou em Suzã inteiro, que todos os judeus estavam condenados à morte. Não tinha como ele mudar a situação, porque ele era o único que não se prostrava, e ele não se prostraria. E muitos homens têm se prostrado, muitas pessoas têm se prostrado perante homens, perante os problemas, mas você só deve se prostrar perante Deus. Somente perante Deus vocês devem se prostrar. Homem algum vai trazer à tua vida salvação. Homem algum vai trazer à tua vida
Deus te chamou para estar em cima e não embaixo. Deus não quer ver vocês prostrados. Deus tem um lugar, e este lugar preparado para ti é de exaltação. O que está passando no momento não se compara com o que Deus vai fazer na tua vida. Você acha que Esther sabia que ela seria rainha? Que a palavra dela seria uma ordem? Ela não sabia. Ela não se prostrava perante os problemas. Ela prosseguia. Imagine a humilhação que ela passou para estar naquele lugar. Porque eram várias mulheres querendo aquele posto. Ela foi até pelo rei humilhada, mas ela não parou. Ela simplesmente prosseguiu. E porque você pensa em parar só por causa desse pequeno problema, se você pode se levantar e dizer para os seus inimigos que o seu Deus é maior. Por que se prostrar por um pequeno problema que pode ser resolvido? Por que muitas vezes por um pequeno problema vocês já dizem eu desisto? Vocês acham que é isso que Deus quer para vocês? Que vocês desistam? Se vocês imaginassem o que está preparado na tua vida, você não abriria sua boca para dizer que não consegue. Você não abriria sua boca para dizer eu desisto. O que Deus tem para ti é maior do que os seus problemas. O que Deus tem para ti é maior que os seus inimigos. Deus tem o poder de te colocar no lugar de destaque para incomodar aqueles que dizem que vocês não conseguem. Ele tem o poder de te colocar no lugar onde muitos dizem que vocês não alcançarão. Mas para isso é preciso renúncia. Para vocês estarem no lugar de destaque, não é fácil. O céu não se conquista com coisa fácil. Por isso que as provas e as provações são difíceis. Porque se fosse fácil, todo mundo iria. Deus manda escolher, tem dois caminhos, um largo e um estreito. Mas Ele não disse que seria fácil. Ele disse que estaria com vocês. Se vocês fizerem uma escolha, tem doído, tem, mas Deus está contigo. Por que vai parar? Está doído na carne? Tá. Dói. Mas Deus tem um lugar de destaque. Firme a sua mente nele. Eleva a sua fé. Não deixe que os seus inimigos roubem aquilo que é teu. Não deixe que os seus inimigos roubem aquilo que é teu. Esther poderia não querer mais aquele posto, porque já havia sido humilhada. Mas ela perseverou, ficou firme. Esther se tornou uma grande rainha. Se tornou uma grande rainha. Você pensa que a palavra dela, a partir daquele momento, era uma simples palavra? Não. Esther enfrentou. Logo, tempos passados, ela descobriu o que estava acontecendo. Seu primo Mardoqueu estava, e o seu povo estavam em greve. Vestiram sacos cinzas e jejuavam. Esther queria saber o porquê daquele motivo e chamou Mardoqueu. E ele explicou o que estava acontecendo, que havia um homem, e este homem era Ramã, que ia declarasse a morte deles. Eles já haviam recebido a carta que seriam mortos. Mas Rainha Esther pediu que eles jejuassem 3 dias, e ela também jejuaria. Passados 3 dias, ela se colocou na presença de Assuero. E havia dito que no dia seguinte ela faria um banquete, e que ela queria a presença de Ramã e a presença dele. Naquele dia, no mesmo dia em que ela falou
Ele pediu para que fizesse, Ramã pediu para que fizesse uma forca de 50 covados de altura para matar Mardoqueu. Mal sabia ele que mais uma vez a mão de Deus agia. Naquele mesmo dia, o rei perdeu o sono. Pediu para que lessem para ele e descobre que Mardoqueu foi o que salvou a vida dele. Descobre que aqueles dois eunucos foi Mardoqueu que descobriu que queriam matar ele. E perguntou se já haviam recompensado a ele. E os guardas que estavam em volta de Assuero disse que não tinham recompensado Mardoqueu. No dia seguinte, houve um banquete. Ramã, como sempre, se achava. É uma simples conversa, mas não foi. Vamos abrir comigo em Esther 7, 2. Esther 7, 2. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther, e se te dará? Que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. O desejo dela se cumpriria, e ela revela que o homem mau que queria matar o teu povo era Ramã. Ramã ficou preocupado, não sabia mais o que fazer na presença dos dois. O rei então se levantou e se enfureceu contra a vida dele e disse que aquela folga que haviam preparado, quem morreria era Ramã e sua família. Ramã, sua mulher e seus 10 filhos morreram no lugar de Mardoqueu. Porque os familiares deles também foram mortos, se eles não tinham culpa. Porque Ramã já havia envenenado os 11 contra os judeus. E quando Deus desce a espada, desce com todos. Porque se um tivesse se levantado e falado que não concordava, não ia todos, mas foi todos. Porque todos estavam contra os judeus. Os teus inimigos podem estar armando armadilhas para ti, achando que você vai cair nela, achando que você vai morrer, mas mal sabe ele que hoje Deus repete a história e quem cai são eles. Os teus inimigos vão cair na própria armadilha que armaram contra a tua vida, para saber que você é um Deus, você é ungido, você é ungido por Deus, você não é mais um. E quem toca nas meninas dos olhos, ai de quem toca nas meninas dos olhos de Deus. Eles têm tocado quem não é para tocar. Os 11 morreram. O anel que estava na mão de Ramã foi passado para Mardoqueu. Mardoqueu passou a ser maior do que os príncipes que estavam ali. Trocou as suas vestes e levantou e prosseguiu. Mas ainda havia um problema. A Esther se prostrou perante Assuero e falou que precisava que revogasse a carta que já havia espalhado em todo Susã. Mais uma petição foi feita. O rei Assuero pediu que selasse com o anel real a carta que não morreria mais ninguém. E foi o que aconteceu. Estése que novamente rainha e Mardoqueu, que era humilhado, maior que os príncipes que estavam ali. Eram duas pessoas simples, mas tementes a Deus. Podia ter pessoas mais belas ali, pessoas mais capacitadas, mas eram eles que Deus tinha um lugar de exaltação. E não foi em vão que toda essa situação aconteceu, porque Deus só fez isso para salvar
Muitas situações que têm acontecido na tua vida não é em vão. Hoje vocês podem não entender, mas amanhã vocês entenderão o plano de Deus para a tua vida. Hoje pode estar doendo. Hoje nós podemos dizer, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir. Mas amanhã você vai ver o que você passou hoje, a recompensa que tu terá. Vocês verão a glória de Deus na tua vida. Esther chamava a atenção porque tinha Deus na vida dela. A presença de Deus na vida de Esther era tão grande que aonde ela passava ela chamava a atenção. E vocês podem pensar que vocês não têm valor, mas aonde vocês têm passado, vocês têm chamado a atenção. O brilho de Deus está na tua vida. É o brilho de Deus que tem feito o que muitos lá fora têm feito na tua vida. Vocês sabiam que a pessoa olha para você, o seu testemunho, o seu exemplo lá fora tem trazido muitas pessoas para dentro da casa de Deus. Muitas pessoas têm vindo à igreja por causa de vocês. Vocês não fazem ideia. Vocês não têm ideia do que Deus já tem feito através da tua vida. Muitas vezes nós não vemos o que Deus tem para nós, mas Ele sabe e diz: eu estou contigo. Erga a cabeça e prossiga. Amém? Erga a cabeça e prossiga, porque